dia de novo, tá? Continuando, agora a gente já viu como eu coloco variáveis aqui no meu programa, ou seja, coloco dados no meu programa, entro com dados, e como esses dados são exibidos, tá? E também como esses dados são processados. Aqui isso é o processamento. Eu somei o num1 mais o num2. Então, basicamente é isso. Agora, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar como a gente armazena mais de um dado dentro de uma variável, porque geralmente a variável ela só comporta um dado, né? Ou então a soma aqui de dois dados, mas ela retorna um dado só. Soma de dois dados aqui daria um dado só. Mas a gente vai ver como se armazena mais de um dado dentro de uma variável e também algumas outras formas de se mostrar na tela esse dado. Então, aqui eu mostrei esse dado aqui. Bom dia, Kelly. O resultado é a soma. Então, vim aqui, beleza. Bom dia, Kelly. O resultado é esse aqui. Agora, o que eu quero mostrar? Eu não quero mostrar através da janelinha. Eu quero mostrar esse dado dentro do próprio arquivo, sem a janelinha. Então, para isso, eu vou pedir para ele escrever no documento. Documento é o documento HTML. Então, primeiro, para a janelinha não atrapalhar, eu vou comentar essa janelinha. Quando eu comento alguma coisa, ela fica visível para eu ler, para eu editar, só que ela não vai aparecer no meu código, ela não vai interferir no meu código. Então, quando eu coloco barra, barra, ela fica em cinza, ou seja, eu consigo ler, mas ela não aparece mais no meu código. Se eu vier aqui, opa, deixa eu colocar aqui o arquivo certo, né? Ó, ela não aparece mais no meu código. Ela tá lá, mas ela não aparece mais no meu código. Então, vou deixar ela abertinha aqui. E eu vou colocar essa outra forma de mostrar os dados na tela. Então, document. Por que document? Opa. Porque eu estou querendo mostrar dentro do documento. E aqui eu tenho um método. O que é um método? É uma ação. O que ela vai fazer? Ela vai escrever document.write. Significa que ele vai escrever dentro do documento. O que eu quero que ele escreva dentro do documento? A mesma coisa que ele escreveu aqui. Então, não tem problema se eu vier aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. E o ponto e vírgula para terminar a ação. Ctrl S, ou seja, salvei, ele vai escrever no documento. Bom dia, Kelly. O resultado é 15,5. Ou seja, ele escreveu na tela. Agora, como eu falei, eu quero armazenar vários dados dentro de uma variável só. E eu vou exibir inicialmente um dado só. Quando eu tenho uma variável que armazena vários dados, eu declaro ela como uma variável, mas ela não se chama variável, ela se chama vetor. O que é vetor? É um espaço onde eu tenho diversas posições e cada posição vai armazenar um dado diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui em Excel para vocês, para ficar mais fácil a visualização. Então, beleza. Então, vou abrir uma aqui. Então, aqui, ó, cada célula seria uma variável. Então, eu tenho o número 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Tá vendo que eu só consigo armazenar um em cada. E cada célulazinha daqui é um espaço que o programa pega e reserva na memória, tá? E se eu tivesse uma variável grandona, essa daqui é uma variável grandona, como se fosse uma célula dessa, tá? E eu dividisse essa variável em pequenos tamanhos, em pequenos espaços aqui, tá? Divido essa variável em pequenos espaços e cada espaço eu vou armazenar um dado. É como se eu tivesse uma gaveta e
nessa gaveta eu colocasse aquelas divisórias. Então, uma gaveta ela tem um espação grande, ou seja, eu coloco alguma coisa naquele espação grande e o que sobrar, sobrou, seria um desperdício ali de espaço de gaveta. Se eu colocar aquelas divisórias na gaveta, o que, que acontece? Eu consigo alocar muito mais objetos, né, e organizá-los melhor, até mais fácil para procurar. Então, aqui eu teria, ó, cada célula uma variável, e aqui é como se eu tivesse uma variável grandona, dividida ali em posições. Essas posições, tá? Então, eu tenho aqui a minha variável, né? Minha variável aqui é essa daqui, tá? E ela é dividida em várias posições. Só que essas posições, elas são numeradas, porque para eu conseguir achar cada objeto em cada posição, eu tenho que organizar, então eu tenho que numerar. Então, essas posições, elas começam em 0, 0 e continuam. 1, 2, 3, 4, 5, e eu posso ter um vetor aí do tamanho que eu quiser, tá? Mas ela inicialmente é dividida em posições, e essas posições se iniciam sempre em 0. Então, se eu armazenar aqui o número 5, aqui eu armazeno o número 26, aqui eu armazeno o número 50, aqui eu armazeno o número 60, aqui eu armazeno o número 82 e aqui eu armazeno o número 6, tá? Então, eu tenho uma variável chamada números, beleza. Então, essa minha variável aqui é chamada números, na verdade, vetor, chamado números, né? Vai armazenar esses diversos números aqui. Então, se eu quiser saber qual é a posição 3 da variável números, a posição 3 da variável números é o 60. Se eu quiser saber a posição 1 da variável números, é o número 26 aqui. Então, quantas posições eu tenho nesse vetor? Eu vou colocar aqui vetor, né, para não confundir, apesar da gente declarar como variável. Vetor. Números, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Como essas posições são iniciadas em 0, eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Ou seja, cada posição é um espacinho aqui na gaveta. E dentro dessas posições são armazenados os valores. Então, o 50 é o valor que está armazenado na terceira posição aqui do vetor, que é a posição 2. Jogando isso para o código, ele fica da seguinte maneira. Vou criar um var, apesar de ser var, ele é um vetor, tá? E eu vou chamar de frutas. Por que plural? Porque eu vou armazenar diversas frutas. Então, aqui eu armazenei um número, apesar de ser uma soma, ele vai armazenar um número só, e aqui um nome. As frutas, eu vou armazenar várias frutas. Então, vou dar um igualzinho aqui, e eu vou colocar esses itens entre colchetes, tá? O colchete, sempre que tiver mais de um colchete. Então, eu coloquei entre colchete e agora eu vou armazenar aí os itens. Então, eu vou colocar, em vez de números que eu usei aqui, eu vou utilizar frutas. Primeiro, para armazenar, eu tenho que separar por aspas simples. Então, aspas simples são essas daqui. Eu coloco primeiro abacaxi. O abacaxi está armazenado. O símbolo aqui de separação, que é a vírgula. Vou colocar mais uma fruta, abacaxi, melão.
vírgula sempre, lembrando das aspas simples. Abacaxi, melão e, sei lá, morango. Ou seja, eu tenho armazenados aqui os itens abacaxi, melão e morango. Só que inicialmente eu não vou mostrar os três de uma vez, eu quero mostrar eles conforme as posições. Como a gente viu, ele armazena em posições, separa a variável ali em vários quadradinhos e numera cada quadradinho com uma posição. Então, a primeira posição é 0, segunda é 1 e terceira é 2. O nome do vetor é frutas. Eu quero exibir agora, usando o document.write, vou comentar esse daqui para não confundir com bom dia aqui. Eu quero exibir a segunda posição do vetor. Então, document, ponto, write, porque eu quero mostrar na tela, frutas. Por quê? Porque é o nome do local que ele está armazenado. O símbolo universal aqui de vetor, que é o colchete, desculpa. E aqui eu quero mostrar a segunda posição. Posição 0, primeira, posição 1, segunda. 0, 1 e 2. Então, a segunda posição aqui é a posição 1. Ponto e vírgula, salvei. E agora eu vou mostrar aqui quem que apareceu, o melão, que está aqui na segunda posição. Se eu colocar o 2, Ctrl S, ele vai mostrar para mim o morango. E se eu colocar o 4 aqui, o que ele vai aparecer? Indefinida, por quê? Porque eu só tenho 0, 1 e 2, tá? Então, é dessa forma aí que funciona o nosso vetor.